Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje iremos trabalhar aqui com AWS e Docker. Iremos utilizar uma instância EC2 da AWS para subirmos um registry rodando em container dentro dessa EC2. Também iremos utilizar as configurações do REST ali para ter a autenticação e também o certificado TLS ali, para que a conexão seja criptografada. Para isso será necessário uma conta na AWS. Eu tenho um domínio já que eu irei utilizar pela AWS ali, colocando ele no Route 53, apontando para a minha instância C2 quando estiver configurada. Mas é basicamente isso. O certificado eu vou gerar ele aqui com OpenSSL, vai ser um certificado autoassinado, mas pode ser feito também com certificado válido, sem problema. Aqui eu vou fazer só para demonstrar. E é isso, eu tenho já os steps aqui preparados e eu vou explicando daí passo a passo o que eu estou fazendo. Beleza? Então vamos começar. Lembrando aí que quem curte esse conteúdo já se inscreve no canal para ir acompanhando. Quem também tiver alguma dúvida durante o vídeo pode deixar nos comentários que eu irei responder sem problemas. Então beleza, vamos começar. Onde primeiro a gente vai gerar um certificado aqui com OpenSSL, que vai gerar dois arquivos de configuração para esse certificado. Depois a gente vai configurar a parte de autenticação, onde a gente vai ter um usuário ali para autenticar no registry. E aí a gente vai gerar esse arquivo com a senha dele criptografada. Depois a gente vai criar um bucket no S3, que é onde a gente vai jogar esses arquivos de configuração ali, que a gente criou. Porque através desse bucket no S3, a nossa EC2 vai ser capaz de bater nesse S3 e pegar esses arquivos quando ela estiver fazendo o boot dela. Isso eu vou mostrar ali para baixo, que vai ser através de um script de configuração. Aí para isso funcionar, né, para EC2 conseguir bater no bucket ali, ela precisa ter uma role anexada com ela, né, vinculada com ela. E essa role precisa permitir o acesso a esse bucket. Então a gente vai criar aqui uma política que vai permitir o acesso ao bucket ali para buscar objetos dentro do bucket e apenas naquele bucket ali, né? Então mais restritivo assim, liberando apenas essa ação dentro daquele bucket. Daí a gente vai criar a role, né, que vai ser vinculada com essa política aqui. Então a gente vai criar daí essa instance profile, que é IAM instance profile, que é o que a gente consegue vincular com a EC2. Essa instance profile ela vai ser vinculada com a role, e essa role permite que a instância lá do EC2 faça um assume role nela, através dessa action aqui, STS assume role, e o principal é o serviço do EC2. Então o serviço do EC2 vai ser possível, ele vai ser capaz de fazer um assume role nessa role aqui, e através da instance profile a gente vai conseguir vincular com a nossa EC2. Daí com isso feito, a gente vai criar a EC2 de fato. A EC2 eu vou criar através do console ali para demonstrar um pouco mais detalhado como que é feito, mas também é possível fazer via CLI ou via SDK também sem problemas. Aí aqui, a parte que vai fazer a configuração nela de fato para rodar o registry é esse script aqui que vai ficar no user data da instância lá, da EC2. Que é um script que basicamente vai rodar quando a instância estiver fazendo o boot. Ele vai chamar esse script aqui. E aqui é onde a gente vai bater no bucket lá, no S3, e baixar os arquivos para dentro da EC2. E depois a gente vai rodar o container ali do registry usando esses arquivos de configuração. Depois a gente só vai atualizar o DNS ali do Route 53 apontando para o IP da EC2. A gente pode acessar o EC2 ali de SSH e testar para ver se o container está rodando ali, ver os logs e tal. Mas a princípio é para funcionar porque já vai ter tudo setado aqui no user data. E depois a gente configura só na nossa máquina local para acessar aquele registry lá que vai estar rodando. Beleza? Então vamos começar aqui pelo certificado.
Primeiro eu vou criar uma pasta ali de certs. Então no ls ela está ali. Aí eu vou usar o comando do OpenSSL aqui para gerar uma key aqui. E ele aqui para gerar o certificado em si. Ele pede algumas informações que eu vou preencher aqui com umas informações que fazem sentido aqui para mim. Aí aqui, o que é mais importante é o FQDN, né, que é o domínio para qual esse certificado vai responder. No caso, eu tenho um domínio que eu vou criar ali, né, eu tenho uma hosted zone aqui no Hot 53 e eu vou criar um domínio aqui dentro, então eu vou usar esse mesmo domínio daí para o certificado. Então eu vou substituir esse placeholder que eu coloquei aqui de your domain pelo meu domínio. E daí eu vou colocar esse domínio ali. Beleza, agora ele gerou os certificados ali dentro. Aí vamos para a parte de autenticação. Para autenticação a gente vai usar essa ferramenta do HTPasswd, que ele gera uma senha criptografada aqui com um bcrypt, através de uma entrada que você passa do usuário e da senha. O nome do usuário aqui que eu vou utilizar vai ser registryuser e a senha vai ser essa senha aleatória que eu gerei anteriormente. Mas se quiser pode gerar uma senha nova aqui com esse comando aqui, por exemplo. E daí agora eu vou criar uma pasta chamada auth e vou rodar o comando do HTPasswd aqui. Ele já gerou ali dentro desse arquivo passwd, ó. Vai estar nesse formato aqui, o usuário, 2 pontos e a senha criptografada. Agora nós vamos criar um bucket nesse 3 ali. Para o bucket eu vou gerar um nome de bucket aleatório novo aqui. Esse aqui é um bucket de exemplo que eu tinha feito anteriormente. Mas eu vou criar um novo dessa vez. Esse nome aqui. Vou substituir ele aqui só para identificar aqui. Daí definir a região do bucket. Eu vou usar o East 1, que é North Virginia. Daí esse aqui é o comando que cria o bucket de fato, né, usando essas variáveis que eu defini ali. Beleza, ele criou o bucket. E aqui daí eu vou rodar esse comando aqui só para colocar criptografia ali no bucket, usando o server-side encryption, para ter um pouco mais de segurança. E aqui é onde eu vou copiar esses arquivos que a gente gerou ali dentro do certs e dentro do auth. Vamos copiar eles para dentro desse bucket agora. Nós vamos criar uma política ali permitindo acesso a esse bucket. Estou fazendo aqui, eu estou criando um arquivo JSON e dentro desse arquivo JSON vai ter a definição da política. E aqui eu estou usando a variável do bucket name dentro desse comando, então ele já vai substituir aí dentro do arquivo JSON. Se eu dar um cat até nele, ó, ele já aparece com o nome do bucket ali, que ele expandiu essa variável e já substituiu ela. Aí aqui é o comando que cria a política de fato, usando esse arquivo JSON como definição. Aí aqui embaixo nós vamos criar a role, fazendo esse mesmo esquema ali, criando o arquivo JSON. Aí a role ela precisa ter uma política de confiança, né, uma trust policy ali, permitindo que o serviço do EC2 faça um assume role nela. Então a gente cria esse JSON aqui. A ideia é que o comando que vai criar a role usando essa trust policy ali como referência. Daí aqui embaixo a gente vai vincular essa policy que a gente criou aqui para cima com esta role, usando o comando do AWS IAM attach role policy. Só que para ele funcionar aqui ele precisa passar a account ID, que eu vou conseguir obter através desse comando aqui de cima, que é basicamente o ID da conta AWS. E aí a gente vai vincular agora a role com a policy ali.
Beleza, funcionou. E agora a gente vai criar a Instance Profile, né, que é o que a gente vincula com a EC2 de fato. E por último aqui nessa parte das permissões, a gente tem que vincular essa Instance Profile com essa role que a gente criou. Ó, definindo o role name e o Instance Profile name. Com isso, esse Instance Profile já vai estar disponível ali para a gente utilizar ele com alguma EC2. Daí aqui a parte da configuração da EC2, de fato, essa eu vou fazer via console ali. Eu tenho o console aqui aberto de EC2. A gente vem aqui em Launch Instance. E aqui eu já tenho os parâmetros que eu vou utilizar, né? O nome dela vai ser Registry AWS. A AMI, que é a Amazon Machine ID. Eu vou usar esse daqui, que é de uma Amazon Linux 2, otimizada para ECS. Significa que ela já vem com um Docker ali rodando. Então a gente não precisa instalar o Docker nem nada, fica mais fácil. É só procurar ela ali. E daí ela vai estar aqui no Community IMEs. Selecionar ela. Beleza, aí o tipo de instância eu vou usar T2 Micro mesmo, que é apenas para um lab aqui de teste. Keypair, eu vou gerar uma nova aqui em Create New Keypair. E vou colocar o nome de DRSA. Que essa Keypair basicamente é a par de chaves que é utilizada para fazer o SSH, né? A AWS mesmo vai gerar ali uma chave pública e uma privada, e ele vai permitir que a gente baixe a chave privada aqui. Ó, e eu vou baixar já nessa mesma pasta que eu estou aqui no terminal. Então se eu der um ls aqui, ela está ali. Aí eu só vou mudar esse chmod aqui para mudar as permissões dela, para SSH ele não reclamar que as permissões dessa chave estão muito abertas, né? Quando ele for fazer o SSH ali para validar, dando permissão apenas aqui para o usuário owner dela, né? Beleza. As configurações da network eu vou deixar na VPC padrão aqui que a AWS cria. Subnet também não vou especificar, só apenas tem que ter com um public IP associado à instância. Security Group eu vou criar um novo. Eu vou colocar o nome desse Security Group aqui, que é basicamente o que define as regras para acesso às portas da EC2, né? Eu vou deixar a porta 22 aberta com a source anywhere. Não é o mais recomendável, mas apenas para teste aqui. E também vou abrir a porta 5000, que é a porta que o registry em si ele escuta, né? Vou deixar também anywhere. A parte de storage aqui vou deixar padrão, 30 GB, como GB2. Daí aqui em Advanced Details, nessa parte aqui a gente precisa mudar algumas coisas, principalmente esse IAM Instance Profile aqui, que é o Instance Profile da EC2, que vai permitir que a gente acesse o serviço do S3 lá. Então a gente tem que definir ele aqui, o IAM Instance Profile. E por último, User Data aqui, que é o script que vai rodar quando a instância der um boot. Eu vou copiar esse script que eu deixei aqui. A única coisa que precisa substituir aqui é o nome do bucket, que eu vou usar o bucket que eu criei ali, com aquele nome. Então o que a gente está fazendo aqui nesse script, né? A gente vai definir o nome do bucket ali. A gente vai criar alguns diretórios ali para armazenar os arquivos de configuração dentro do home do EC2 User. A gente vai instalar o AWS CLI, porque né, essa AMI aqui não vem com AWS CLI. Então a gente vai instalar aqui usando o pip. Daí a gente vai copiar esse executável do AWS ali para dentro do user local bin, para ele ficar disponível no path também
da instância. Daí aqui a gente vai copiar os arquivos do S3 lá para dentro desse home do EC2 user ali. Copiar os 3 arquivos ali que a gente gerou, né? Esses arquivos aqui do auth e do certs, que já estão dentro do S3 lá. E aí, por último, só para mudar o owner desses diretórios que a gente criou ali, para ele ficar para esse 2 user mesmo, por padrão. E aqui, por último, a gente só roda o container do registry ali, expondo a porta 5000 dele. Vamos criar um volume nomeado aqui, para ter persistência das imagens que a gente mandar para esse registry. Passando a opção de Restart Always, para ele reiniciar se tiver algum problema, definindo o nome, hostname. E aqui a gente vai mapear tanto o diretório dos certificados, como o diretório do auth ali, para a gente pegar os arquivos de configuração que a gente criou. E passando algumas variáveis de ambiente, que são as definições da utilização do certificado, basicamente, e da utilização da autenticação. E com isso ele vai rodar já esse container ali, e é para funcionar corretamente. Número de instâncias aqui eu vou deixar uma só. Agora executou. Ela está pendente ali, daqui a pouco ela inicia. Enquanto isso eu vou trazer essa aba aqui para cá de volta. E vou pegar o IP público dessa instância, né? Aí eu vou criar um registro ali no Route 53, apontando o IP dessa instância, para a gente poder acessar ela pelo domínio, né? Externamente. Eu vou usar esse mesmo domínio que eu criei ali para o certificado. Eu tenho uma host zone aqui já para esse onde eu vou criar esse meu domínio. E vou pegar aqui o IP de volta que eu acabei deixando e colocar aqui. É um registro do tipo A mesmo, que é para IPv4. TTL eu vou deixar padrão, o time to live, deixar 300 segundos aqui. E criei o record. Ele vai propagar esse registro, então pode demorar alguns segundos aí. Beleza, a instância já está em running ali, está rodando. Aí aqui dá pra gente acessar essa EC2 só pra gente verificar se está rodando ali o Docker. Se está rodando o container certinho. Vou fazer um SSH. Como a gente já baixou aquele chave privada ali, .pen, então basta dar um SSH aqui usando essa chave. E usando o usuário EC2 user, que é o usuário padrão dessa instância. Acessei aqui a instância. Se eu der um docker ps aqui, o container está rodando ali. Se eu der um docker container logs, esse container está rodando corretamente. Aqui, por exemplo, se você quiser ver os logs do user data, que é aquele script que a gente rodou ali, dá para ver o logs dele nesse arquivo aqui, cloud init output. Só vamos precisar dar um sudo aqui. Ó, que está mostrando o resultado ali, aqui, por exemplo, da instalação do WSLI, aqui do download dos arquivos do S3, e aqui é quando ele está subindo o container. Então podemos ver que ele subiu com sucesso. Beleza, vou dar um exit aqui, sair da configuração sair do SSH. E agora a configuração aqui no nosso máquina local para acessar esse registry que está rodando lá. Aqui eu dei, por exemplo, um NSLOOKUP. Eu preciso, na verdade, só mudar esse registry ali. Ó, ele está respondendo com o IP que a gente setou lá. Beleza. Se der um NC aqui, que é um netcat, para testar a porta, a gente consegue ver que ele está respondendo ali na porta 5000 com sucesso também. Então, agora o que a gente tem que fazer? Como eu utilizei um certificado lá que é autoassinado, esse registry vai ser considerado inseguro, né, pelo Docker aqui.
Se fosse um certificado válido, não teria esse problema. Mas, como é só um laboratório aqui para teste, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa editar o serviço do Docker localmente aqui, para ele permitir que a gente acesse esse registry lá e configure ele nos registries que são inseguros ali. Então, para editar o serviço do Docker, a gente consegue editar esse arquivo de configuração aqui que fica dentro do /lib /systemd /system/docker.service. Esse aqui que fica a definição do serviço do systemctl do Docker. Eu tinha colocado aqui anteriormente já, mas basicamente o que precisa mudar? Precisa adicionar essa configuração aqui, esse parâmetro do --security registry, apontando para o registry que a gente criou lá. Eu coloquei ele nesse domínio aqui, então eu coloco esse domínio aqui, 2.5000, que é a porta. Daí com isso o Docker já vai reconhecer que vai permitir que você interaja com esse registry, mesmo se ele for inseguro. Então beleza, aqui como eu já tinha feito, eu vou simplesmente sair aqui do Vim. E daí depois que você altera lá, é preciso dar um systemctl daemon reload e dar um restart no docker.service. Aí depois disso, se a gente der um docker info aqui e der um grep no insecure registries, vai ver que aquele registry aparece aqui já. Então ele vai permitir. Essa configuração aqui só é necessária fazer porque a gente está usando um certificado auto-assinado, né? Eu informei se fosse um certificado assinado por alguma CA, né, alguma Certificate Authority, daí não precisaria fazer isso aqui. Mas beleza. Aí agora o procedimento ali que a gente vai fazer a gente vai pegar uma imagem existente do Alpine, que eu já tenho ela baixada aqui na minha VM, na minha máquina. Então eu vou simplesmente taguear essa imagem com uma nova tag apontando para o meu registry que está rodando lá na AWS. Eu fiz essa tag. Aí agora se eu der, por exemplo, listar as imagens aqui do Alpine, eu vou ver que tem essa nova tag ali. Agora se eu tentar fazer um push aqui dessa imagem, ele é para dar aqui, ó, no basic credentials, um authorize, né? A gente precisa autenticar esse registry. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um login nesse registry usando esse comando aqui, que ele vai dar um echo na password aqui, fazendo um pipe para o docker login usando a password que veio do stdin, né? Que essa aí é a password que a gente deu echo. Fez login com sucesso. Aí agora se a gente tentar dar um push novamente, a gente conseguiu mandar lá para o REST esta imagem. Tanto é que agora se eu remover ela aqui do minha imagem local, ele tirou a tag ali e eu posso fazer um pull dela, que ele conseguiu baixar lá do REST remoto da AWS sem problemas. Tanto é que agora se a gente, por exemplo, acessar aqui aquela instância lá com SSH aqui e der um ls nesse path aqui, que é onde fica armazenado o volume ali do registry, consegue ver lá que tem um diretório já da imagem Alpine, que é essa imagem que a gente acabou de mandar para lá. Ou seja, funcionou com sucesso ali o nosso REST remoto, usando tanto a autenticação como certificado TLS ali, e inclusive conseguimos resolver esse domínio dela ali através do Route 53, né, que a gente criou um registro aqui. Então tudo funcionou corretamente. E também a gente utilizou, por exemplo, esse user data aqui da instância, né, para configurar ela já automaticamente ali durante o boot, que é uma forma mais prática de fazer, que não precisa acessar ela para configurar depois nada manualmente. Também interessante. E utilizamos aqui também Instance Profile, né, que é um conceito ali da AWS bem interessante, que permite que alguma EC2 ou algum serviço acesse outro serviço
da própria AWS sem precisar passar credenciais de acesso, porque ele vai fazer um assume role, né? Ele vai assumir alguma função ali dinamicamente, e aí vai ter todas as permissões que tiver associado com essa função ali, né? De acordo com a policy que for definida para essa função. Então isso também é bem interessante, e é isso.